o estado de Vossa Excelência, como meu estado, é de uma população negra imensa, e me somo ao levantado aqui pela deputada Erolinda em relação à reforma política. Bem, nós agora ouviremos o deputado Márcio Macedo, tem precedência regimental, artigo 89, fazendo comunicação de liderança pelo PT. O senhor tem 10 minutos. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, por muito tempo ao planejamento foi associado apenas a intervenção do domínio econômico. Mesmo na Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, como queria o patrono deste plenário, Dr. Ulisses Guimarães, mesmo nesta carta que devolveu ao país a normalidade democrática e consagrou o Estado democrático de direito, lamentavelmente, a previsão do planejamento ficou limitada à ordem econômica e não foi tratada na ordem social. O planejamento qualifica a intervenção do Estado, também no plano social, de modo a orientar a construção e a evolução das políticas públicas e de garantir os direitos sociais. Este é o papel do planejamento na educação, consolidar as políticas educacionais e garantir o direito à educação. O PL, Projeto de Lei 8.035 de 2010, que institui o Plano Nacional de Educação, o PNE, tramita nesta Casa de Leis desde dezembro de 2010. Portanto, quase um ano, representa um momento importante do processo de planejamento, na medida em que dá início a uma cadeia de ações para alcançar os objetivos estabelecidos. O plano é uma referência permanente para o processo. O Plano Nacional de Educação, reivindicação dos pioneiros da nova escola, já era previsto no artigo 150 da Constituição de 1934. Em 1962, tivemos o primeiro PNE, mas somente em 2001 foi aprovado por lei o Plano Nacional de Educação. Importante aprendizado que concorreu para a construção do PNE, a vigorar no próximo decênio. Adveio dessa primeira experiência plena de um PNE aprovado pelo Congresso Nacional e transformado em lei. A lei gera responsabilidade jurídica, tem que ser cumprida, as ações para o alcance das metas do PNE passam a ser exigíveis. O PNE tem algumas características importantes que merecem destaque. Em primeiro lugar, trata-se de um plano de Estado, não um plano de governo. É um plano nacional e não de um plano de união. Sua implementação depende da atuação em regime de colaboração de todas as esferas federativas e da busca do alinhamento do planejamento, tornando harmônicos o PNE e os planos estaduais e municipais de educação. O PNE, ora em discussão, que se pretende para o próximo decênio, foi o eixo da Conferência Nacional de Educação, CONAE, realizada de 28 de março a 1º de abril de 2010. Dessa forma, chegou ao Poder Legislativo para o debate com outro patamar em relação ao primeiro PNE. Em 2001, a mobilização social nos Congressos Nacionais de Educação visava gerar uma proposta que iria se contrapor àquela do governo. Em 2010, o objetivo da CONEA era de que ela gerasse a proposta do governo a ser discutida no Legislativo, e assim se deu. A adoção de um PNE aprovado em lei traz importantes consequências na medida em que permite organizar e aprofundar no seio da sociedade civil e das instituições o debate acerca das diretrizes, objetivos e meta da política educacional brasileira, o que se iniciou com várias fases dessa conferência. Evitar que a mudança de gestão represente descontinuidade na medida em que o plano é assumido como plano de Estado. Gerar, na medida que é aprovado por lei, a responsabilidade do poder público por executá-lo e explicar à sociedade o eventual não atingimento de determinadas metas. Ser a referência para o controle social exigido pela sociedade. Deflagrar
imediatamente após sua aprovação, ou mesmo antes, a discussão de planos estaduais e municipais de educação. Dá parâmetros para a articulação de esforços de diferentes esferas federativas para organizar suas ações em regime de colaboração, de forma a evitar superposição, somar esforços e contribuir para o alinhamento do planejamento dos diferentes níveis da nossa federação. O projeto de lei em discussão de 2010 encontra-se na fase final de discussão na Câmara dos Deputados, após rico processo que envolveu audiências públicas com gestores e especialistas, seminários estaduais, conduzidos pelos parlamentares da Comissão Especial, dentre os quais destaca o nobre relator, deputado Ângelo Vagnoni, a quem coube o trabalho de se debruçar sobre 2.915 emendas apresentadas, e a nobre colega Fátima Bezerra, presidente da Comissão de Educação e Cultura desta Casa, que recebeu só ela 532 emendas. Senhoras deputadas, senhores deputados, sou biólogo e professor, e longe de clichês, sei que a educação é um dos mais importantes instrumentos de ascensão verticalizada dos filhos do povo, da classe trabalhadora. Eu mesmo, filho de um dono de casa e de um camponês, sou fruto desse processo. Como diria Mandela, abre aspas, a educação é a mais poderosa arma pela qual se pode mudar o mundo. O PNE é um documento que representa a síntese de todas as dimensões do processo educacional do país. Contém um conjunto de metas que dispõe sobre a universalização e ampliação dos serviços educacionais, financiamento público, gestão democrática e valorização dos profissionais em educação, entre outros temas. Por isso, penso que avançaremos muito como nação se começarmos com o pé direito, assegurando os 10% do PIB destinados ao setor durante o decênio da vigência do PNE. Esse será um dos maiores eixos do debate e o desafio que deveremos assumir diante da sociedade. Ressalto que a deliberação desta Casa é de grande importância, mas não esgota a nossa tarefa. Após a aprovação do PNE, cumpre proceder à avaliação e acompanhamento permanente de sua execução. Quero, assim, manifestar o meu apoio à aprovação do PNE e conclamo todos os nobres pares a dar uma demonstração de unidade deste Parlamento em torno do objetivo de promover o acesso, permanência dos brasileiros a uma educação pública, gratuita, laica, democrática e de qualidade, para todos e em todos os níveis, objetivo que poderá ser alcançado a partir da implementação do PNE. Queria também, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nessa tarde de hoje, dizer que no estado de Sergipe, o governador Marcelo Deda anunciou hoje, em solenidade, um conjunto de medidas para o fortalecimento da micro e pequena empresa do estado de Sergipe, demonstrando mais uma vez que está sintonizado com as mudanças nacionais adotadas em favor dos setores produtivos empreendidos pela nossa presidente, a presidente Dilma. O governador Deda editou decreto instituindo o Simples Nacional com o teto de 1.800.000. Lançou o programa Nota da Gente, anunciou um termo de cooperação técnica entre o SEBRAE e a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, parcelando o ICMS normal. Disponibilizou, através do Banco do Estado de Sergipe, o Banese, 100 milhões em crédito para investimentos de micro e pequenas empresas. Lançou a campanha de ampliação das vendas do Banese Card, dentre outras medidas. O acordo de cooperação técnica visa formar e qualificar empresas locais, constituindo-se, assim, em rede de fornecedores qualificados do setor público, entre os quais os produtores da agricultura familiar. O programa Nota da Gente é um programa de estímulo à cidadania fiscal e tributária. Queria dizer também que, com o lançamento do Super Simples no Estado, o governo adotou e optou pela faixa de receita bruta anual de 1.800.000, como limite para efeito de recolhimento do ICMS na forma do Simples Nacional. Assim, o governo beneficiará em torno de 1.700 novas empresas. Isso permitirá o enquadramento de 17.400 empresas nos sistemas, o que representa 64% do total de contribuintes do ICMS do Estado, em um universo de 27.100 estabelecimentos. Ao optarem pelo Simples, as empresas passarão para um regime mais simplificado de tributação e ainda terão uma sensível redução em sua carga tributária,
Para finalizar, senhor presidente, com todas essas medidas, o governo do Estado dá sequência às políticas públicas de fomento às micros e pequenas empresas sergipanas, na medida em que 2/3 da economia local é formada por esses segmentos. Essas medidas explicam por que Sergipe é um dos destaques nacionais em geração de emprego e renda, segundo os indicadores do Instituto de Pesquisa. Muito obrigado, senhor presidente, e um bom trabalho nessa tarde de hoje. Eu quero, antes de tudo, agradecer os dois oradores do Grande Expediente. Nós vamos garantir a lista aqui dos que escreveram no livro esgotar. Antes, Domingo Dutra, nós vamos chamar aqui e dar a palavra a Hugo Napoleão. Mas vamos esgotando nossa lista. Zalci, ausente. Roberto Lucena, ausente. Gilmar Machado, ausente. Mauro Benevite, ausente. Luiz Couto, nós vamos somar o tempo dele ao Grande Expediente. O Novo Santo Agostinho, ausente. Lucício Einac, ausente. Benedita da Silva, ausente. Fernando Marrone. Enquanto o senhor se dirige, 1 minuto.